Olá, eu vou apresentar para vocês, comentar um trabalho que foi publicado na GA em 2004, tá? Que tem o seguinte título: Criação de camarão marinho em sistemas com estufa agrícola, de autoria de Stanislau Sonnenhosner e Jorge Calderón, tá? Eles são pesquisadores do SENAIM, Centro Nacional de Aquicultura e Investigações Marinas de Guayaquil, Equador, tá? Esse trabalho ele vai falar sobre essa adoção, né, da cobertura dos viveiros e tanques de camarão marinho com estufa como uma tecnologia visando minimizar ou contornar ou conviver com o problema da doença da mancha branca, tá certo? Vamos ver aqui o trabalho. Temos para vocês aí os pontos, os tópicos, né? Que serão desenvolvidos, a introdução, em seguida sistemas de castanicultura em viveiros cobertos por estufa, depois estruturas de estufas agrícolas, em seguida material para cobertura, temperatura da água, efeitos da cobertura sobre a produtividade aquática, O2 e qualidade da água, resultados de produção, conclusões e considerações finais. Em cada um, ao lado direito de cada um desses tópicos, vem o tempo no áudio em que se inicia o tópico. Tá? Se vocês quiserem saltar diretamente para um desses tópicos, é só vocês movimentarem o cursor, né, do áudio para aquele tempo que vai coincidir com o respectivo tópico. Tá? Então vamos ver. Introdução. Pesquisadores do SENAIM, tá? Que é esse Centro Nacional de Aquicultura e Investigações Marinhas do Equador, certo? E também de outros locais, têm documentado os efeitos da hipertemia, os efeitos benéficos, tá? Da hipertemia sobre o sistema imune do camarão branco Lithopeneus vanamei e sobre a sobrevivência desse animal quando está sobre o desafio sanitário, tá? Do vírus da mancha branca, tá? White spot, certo? A hipertermia, ou seja, quando o animal ele é mantido em águas com temperaturas mais elevadas, ela desencadeia respostas imunes benéficas, tá? Por exemplo, no camarão, por exemplo, o número de hemócitos aumentado, certo? De tal forma que nessa situação de hipertermia, o animal, o organismo do camarão, do vanamei, ele consegue tolerar, né? Ele consegue resistir à, à infecção, à presença do vírus da mancha branca, ele se mantém ativo, continua se alimentando e mantém o seu crescimento, tá? Então temos hipotermia, temperaturas menores do que as, digamos, ideais, e temos a hipertermia, temperaturas acima daquela considerada satisfatória ou convencional ou típica para aquela espécie, certo? Maiores sobrevivências e respostas dos mecanismos de defesa celular foram as observações relatadas nesses estudos, tá? Em que camarões infectados com o vírus da mancha branca foram mantidos em temperatura de água acima de 32 graus Celsius. É exatamente o limite considerado
temperatura máxima adequada para animais aquáticos tropicais, 32 graus, tá? Inclusive a tilápia entra nessa categoria também. Quando passa de 32, se diz que ele já está sofrendo aí um estresse térmico, né? Há um excesso de calor nessa água, tá certo? Ele já vai estar aí em desconforto térmico. Só que aqui a questão é bem diferente. Essa temperatura mais elevada não só não traria prejuízos, tá, zootécnicos, como traria benefícios imunológicos, permitindo ao camarão manter-se não só vivo, mas também crescendo, se alimentando, quando ele está em um ambiente no qual está presente o vírus da mancha branca, certo? Essa foi a introdução. Vamos agora falar sobre sistemas de carcinicultura em viveiros cobertos por estufa. Baseado em evidências laboratoriais anteriores, os pesquisadores do Senair realizaram uma série de testes de produção com camarão em viveiros escavados que receberam cobertura de estufa agrícola, tá? Viveiros de diferentes tamanhos, de 500 a 2.500 metros quadrados, ou 0,05 a 0,25 hectares, certo? Esses estudos foram financiados pela uma organização da Bélgica. Os primeiros resultados foram apresentados em 2002, certo? Na GAA, na Global Aquaculture Advocate, certo? Pessoal, esse trabalho ele foi publicado em 2004. 2004 é um ano bastante importante, tem uma importância na carcinicultura brasileira, porque foi justamente o ano em que se registrou pela primeira vez essa doença do camarão no Brasil, lá em Santa Catarina, tá certo? De 2004 ela foi registrada, a partir daí esse vírus começou a se disseminar em direção ao norte, né, subindo o nosso país. Em 2014 chegou ao Rio Grande do Norte e em 2016 ao Ceará, tá? Os produtores equatorianos já sofriam com essa doença, tá? Tiveram perdas enormes, quase quebrou a indústria de camarão lá, antes do Brasil, tá? No início dos anos 2000, né? Ou seja, não tinha nem chegado aqui a carcinicultura do Equador, que, diga-se de passagem, é um dos grandes produtores mundiais, né, de camarão marinho de cativeiro, estava sendo fortemente afetada por essa doença. Daí o porquê dos pesquisadores, né, lá terem se organizado, né, dado as mãos, né, juntado esforços, né, para lidar com esse problema e conseguiram a solução, apresentaram uma solução para o mundo bem interessante, certo? As produções de camarão em ambiente infestado com a presença do vírus da mancha branca, nesses viveiros cobertos por estufa agrícola, foram de 1.500 a 3.000 quilos por hectare por ciclo, sobrevivência de 63% a 70%, e eles trabalharam em densidade de estocagem de 24 a 42 camarões por metro quadrado. Então, resultados muito interessantes em fazendas que não conseguiam produzir praticamente nada, por causa das mortalidades, das mortandades causadas pelo vírus. Então, eles saíram de produções nulas para até 3.000 quilos por hectare por ciclo, sobrevivências mínimas para até 70%. Tá? Foram feitos vários testes nesse sentido, tanto na fase berçário como na fase de crescimento do camarão, tá? Fase de terminação, sempre utilizando essas estufas agrícolas, isso lá no ano de 2003. Em seguida, né, por conta dos resultados positivos, né, nesses testes, os produtores comerciais, as fazendas comerciais de camarão, começaram a realizar
também nas suas propriedades testes pilotos a partir de 2002, certo? E isso foi um grande sucesso, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente também tem adotado já há alguns anos essa tecnologia da cobertura dos viveiros escavados com estufa, certo? E lá no Equador, naquele ano de 2004, já existiam, né, por conta do sucesso dessa tecnologia, 200 hectares de viveiros de camarão utilizando essas estufas agrícolas, certo? Vamos para o terceiro ponto, terceiro tópico, estruturas das estufas agrícolas. As principais diferenças em relação ao desenho ou a engenharia dessas estufas se refere ao tipo e à qualidade dos materiais utilizados na construção. A forma, né, o material mais econômico que você pode trabalhar são varas de bambu, tá? Tem até a ilustração, a figura que os pesquisadores do Equador apresentam, né? Vocês podem ver lá as varas de bambu formando as estruturas de sustentação da lona, né? Da cobertura, melhor dizendo, da cobertura. Então, pode-se utilizar varas de bambus, que tem custo variando de 1,2 a 1,5 dólares por metro quadrado, tá? Que na cotação atual dá 6,50 a 8,10 reais por metro quadrado. Então, vejam que não é barato, né? Você fazer essa cobertura. Só que se isso significar sair de uma produção zero, sobrevivência zero para uma produção de 3 toneladas, né, por hectare ciclo, uma sobrevivência de 70%, provavelmente isso é economicamente viável. Pode-se trabalhar com estruturas dessas estufas de concreto ou metálicas, claro que são mais caras, mas a durabilidade é muito maior, tá? Essas estruturas metálicas e de concreto vão fornecer um suporte mais firme, né? Para receber a cobertura com filme plástico, tá? E é importante que essa estufa, né? Ela tenha uma resistência, né? Significativa, considerável. Por exemplo, ó, existem alguns elementos chaves que devem ser considerados na seleção do material e no desenho estrutural. Por exemplo, a drenagem da água da chuva, né? Resistência aos ventos. Então, não pode permitir que os ventos, as chuvas, né, rasguem, derrubem, destruam a estufa. Não faz sentido. Você tem que conhecer né, as características climatológicas daquela região, né, o que é que tem lá de chuva e de vento e utilizar uma estrutura, materiais apropriados que resistam, né, àquelas condições climáticas. Tá? Se chove muito, se venta muito, você tem que utilizar estruturas ainda mais fortes. Investimento para estruturas mais permanentes, ou seja, com esses materiais como concreto e metais, tá? Chegam a variar de 2 a 6 dólares por metro quadrado, que dá 10,80 a 32 reais e 50 por metro quadrado, que podem ser amortizados, precisariam de um período mais longo para que esse investimento fosse amortizado. Os testes de produção nas estufas do Senaim, né, no centro de pesquisa lá do Equador, eles foram realizados em uma fazenda comercial de camarão, certo? Localizada na região de Taura, certamente uma região que foi bastante afetada pelo vírus da mancha branca, tá? Então eles fizeram essa parceria, o pessoal do centro de pesquisa, os pesquisadores fizeram a parceria com uma fazenda comercial de camarão para realizar os testes, tá? A estrutura das estufas do Senaim, elas utilizavam concreto, tá? Colunas de concreto armado protegidas com PVC, portanto uma estrutura bastante forte, né? E cabos de polipropileno, tá? Na amarração. Os custos entre 1 e 2 dólares por metro quadrado
foi o que eles calcularam em termos de investimento para fazer as estufas desses testes. 4, material de cobertura, tá? Material de cobertura, vamos ver. Os desenhos dessas estufas, né? Os designs, e o material, o polímero plástico utilizado na cobertura da estufa, elas precisam de melhoramento para que consiga, permita, né, um ganho máximo de calor e redução do escape do calor. Pessoal, o que é isso aqui? Se você trabalhar com uma estufa para casa de vegetação, para horticultura, não vai funcionar muito bem para o camarão, tá? Porque tem que se manter uma temperatura de água sempre elevada. De uma forma ótima, essa temperatura da água não deveria cair de 31 graus Celsius. Se você utilizar uma estufa de casa de vegetação, tá? Na época mais fria do ano, aí vai depender de região para região, né? Mas enfim, vai haver um momento, pelo menos foi a experiência lá do pessoal do Equador, que essa temperatura vai cair de 30 graus. E nesse momento, né, num ambiente que já teve histórico de ocorrência da virose, do vírus da mancha branca, o vírus se aproveita e ele pode infestar o camarão, tá? Então eles estão dizendo assim, tem que haver aí um trabalho, né, com a indústria de estufas, né? E principalmente com a indústria desse material de cobertura, desses plásticos, né, desses polímeros, para desenvolver um material mais apropriado para a carcinicultura, que permita reter o calor, tá? Reter mais calor e evitar que ele escape, tá? Os polímeros de polietileno termal comercializados no Equador são formulados principalmente para horticultura, visando as condições de temperatura, umidade e luminosidade adequadas para essas hortaliças, viu? Para essas hortaliças. Então, você agora tem uma realidade completamente diferente, que é a carcinicultura. As propriedades desses polímeros de estufa para a criação do camarão deveriam estar baseadas numa transparência máxima, tá? Para radiação visível, tá certo? Para radiação visível e retenção da radiação infravermelha, tanto de ondas curtas e ondas longas. O que é isso, pessoal? E o pessoal no Equador observou que a luminosidade com as estufas convencionais, né? As estufas agrícolas convencionais, a luminosidade ela é reduzida bastante dentro da estufa. E isso levou a uma preocupação em relação à produtividade aquática, né? Pensando aí na fotossíntese, menos luz, menor taxa fotossintética. Então, essa estufa melhorada, né? Ela precisaria, tá certo? Ela precisaria ter uma propriedade de permitir uma maior passagem da luz, que fizesse com que a luminosidade aquática não fosse afetada e a produtividade primária se mantivesse, tá? O que acontece numa estufa? Vai se acumular poeira, pó nas paredes externas, tá? Vai se acumular pó nas paredes externas. Então, seria importante que esse material mais específico para a carcinicultura, esse material de cobertura, né, ele permitisse, esse filme plástico, né, ele permitisse uma maior passagem da luz, né, ambiente, da luz solar, para manter boas taxas fotossintéticas, boa produtividade primária, que sabemos que tem uma grande importância para o desenvolvimento do camarão, principalmente, né, no sistema de berçário, tá? E ao mesmo tempo ela retivesse, né, essa cobertura, esse filme
retivesse mais o calor para não permitir que a temperatura mínima da água caísse abaixo de 31 graus Celsius, certo? Então, o que é que acontece? Do lado de fora acumula poeira, pó, tá? Do lado de dentro acontece uma condensação da água, né? A água evapora, ela sobe, bate no teto da estufa, condensa, é como se ficasse chovendo dentro da estufa, né? Fica aquela umidade altíssima, né? Dentro da estufa. Isso vai fazer com que a penetração da luz diminua, o que pode atrapalhar e atrapalha o ganho de calor pela água, né? Nesse ambiente fechado. Ou seja, a poeira impede a maior penetração da luz, tá? E essa condensação da água também reduz a luminosidade dentro da estufa, fazendo com que esse aquecimento, que é o objetivo, né? Da cobertura do viveiro com a estufa, o aquecimento da água aconteça da forma planejada, tá? Os registros, né, de iluminação ou luminescência, luminosidade, dentro das estufas no trabalho realizado pelo Senaim, mostraram uma redução de 30 a 40% na luminosidade dentro da estufa. Muito, né? Quase 40% de redução de luminosidade comparado ao lado de fora. Tá? 5. Temperatura da água, que é o ponto crítico, né, dessa tecnologia. Ela visa justamente evitar que temperaturas baixas, que não são baixas, né, abaixo de 30 graus Celsius, por exemplo, temperaturas menores do que 30, 31, levem a infestação, né, desencadeiem a propagação do vírus da mancha branca no meio de cultivo, atacando o animal, certo? Vamos ver aqui. A diferença de temperatura entre os viveiros abertos, ou seja, sem cobertura, e os viveiros dentro das estufas, variaram de 3,5 a 5 graus Celsius em média, dependendo da estação e das condições climáticas do dia. Vejam aqui essa figura, tá? Uma figura bastante simples, mas muito interessante. A linha de cima são a variação da temperatura ao longo do ano, nesses testes lá no Equador, nos viveiros dentro de estufa, com a cobertura de estufa, e a linha de baixo, os viveiros sem estufa, né? Os viveiros abertos, né? Abertos, os viveiros convencionais. Vejam que há uma diferença aí de 2, né, 27, 28, 3 graus Celsius, e eles chegaram a relatar diferenças até de 5 graus Celsius entre a temperatura da água dos viveiros cobertos, protegidos pelas estufas, dentro das estufas, e dos viveiros abertos, né? Então, a maior temperatura mais elevada chegou a quase 34 graus nos viveiros cobertos, enquanto que nos viveiros abertos passou um pouco de 30, tá? Isso aconteceu ali na época de março, abril e maio, os meses mais quentes do ano lá no Equador. E as mínimas, né? Enquanto que a mínima nos viveiros cobertos foi 29, né? Vocês veem aí em setembro, agosto, setembro, né? A época do inverno lá. Nos viveiros descobertos, isso foi 26, tá? Então, como era de se esperar, né? A estufa elevou a temperatura da água, tá? Essa variação sazonal, ela acontece porque a temperatura externa, né? Ela vai mudar em função da temperatura ambiente, né? Verão, primavera, inverno e outono, certo? Mas numa escala mais elevada, ou seja, temperaturas mais elevadas. O problema todo, pessoal, é o seguinte: essa temperatura de mínimo de agosto e setembro não poderia ter sido menor que 31, segundo os pesquisadores.
e foi menor do que 30. Então, nesses momentos, né? Esses momentos aí, agosto e setembro lá no Equador, quando a temperatura baixou de 31 e principalmente de 30, o camarão ele se tornou suscetível à infestação pelo vírus da mancha branca, tá? Isso porque eles trabalharam com estufas agrícolas convencionais, certo? Com estufas simplesmente que foram projetadas para horticultura, estavam sendo utilizadas para a criação do camarão. É por isso que eles vão falar em seguida da necessidade de desenvolver novos materiais, novos filmes plásticos de cobertura específicos para a carcinicultura marinha, né? Que mantenham ainda mais a temperatura da água, né? Evite essas quedas durante os dias ou as estações mais frias do ano, certo? Então, realmente você deu uma condição, está criando aí uma condição de hipertermia para o animal, o sistema imunológico dele vai ser acelerado, tá? Vai ficar mais ativo, só que o problema é que nesses momentos, né, nessas épocas de temperaturas menores, ainda altas, né, bem maiores do que dos viveiros abertos, mas nesses momentos de temperaturas menores, o vírus pode se aproveitar disso e infestar o camarão, tá? A curva da temperatura da água seguiu um padrão anual, atingindo valores de 32 graus Celsius ou mais de dezembro a junho, tá? Lá no Equador, as temperaturas mínimas aconteceram durante o inverno, né? Que no Equador é caracterizado por um período de cobertura do céu por nuvens muito prolongado. Ó, eles chamam a atenção aqui, ó, temperaturas menores que 31 graus Celsius podem apresentar risco de infestações pelo vírus da mancha branca. Então vejam, nesse trabalho deles, tá? Eles criaram uma condição bem diferenciada de temperatura com a cobertura dos viveiros pelas estufas, entretanto, não conseguiram evitar que em alguns momentos do ano, né, ali em agosto e setembro, a temperatura caísse desse limite considerado crítico de 31 graus Celsius. Entretanto, né, apesar dessas temperaturas acontecido terem sido observadas abaixo de 31 graus Celsius, entretanto, as mortalidades associadas ao vírus da mancha branca não foram documentadas durante essa parte do ano durante esses testes, né? Felizmente, eles não tiveram mortalidades nesses testes. Pelo menos um dos fazendeiros produtores, ele relatou mortalidades associadas ao vírus da mancha branca quando a temperatura da água do viveiro dentro da estufa caiu abaixo de 31 graus Celsius, certo? Os autores esperam que melhorias, né, avanços no desenvolvimento tecnológico das propriedades desses polímeros de cobertura possam resultar em ganhos de 1 a 2 graus Celsius na temperatura da água, necessário justamente na fase mais fria, na estação mais fria do ano. Ou seja, se ao invés deles terem ali os 29, né, eles teriam 31. É exatamente os 2 graus que eles querem a mais, né? A temperatura cairia na época mais fria, só que não cairia abaixo de 31, que segundo as pesquisas é esse limite crítico abaixo do qual o vírus ele se torna mais perigoso, tá? O Senai, o Centro de Pesquisa do Equador, fez uma parceria com uma grande companhia de petróleo da Espanha, a Repsol, tá? E eles estão testando atualmente, como é um trabalho de 2004, isso já foi concluído, né? 4 diferentes polímeros de cobertura para utilização em estufas específicas para carcinicultura marinha. Vamos para o ponto 6, efeitos da cobertura, né, do viveiro com estufa sobre a produtividade aquática, o O2 e a qualidade da água. Sim, eles queriam elevar a temperatura e eles conseguiram, né, nesses primeiros testes, não exatamente como eles gostariam, mas teve a elevação esperada da temperatura,
né? Não desejada, né? Mas não, a qualidade da água não se resume à temperatura, existem outras variáveis importantíssimas. A produtividade aquática, né? A taxa fotossintética, a concentração de O2. Aí eles fizeram algumas observações em relação a isso. Ó. Eles tinham aeração suplementar, tá? Nesses viveiros, né? Nesse viveiro, nos maiores de 0,25 hectare, 2.500 metros quadrados, eles tinham um aerador de paz de 8 HP, tá? Esses aeradores funcionaram de modo contínuo durante todo o ciclo de produção, tá? De tal forma que não houve prejuízo, não se detectou prejuízo na concentração de oxigênio dissolvido na água nos viveiros com a cobertura, né? Essas eram as condições do teste. Era um teste com aeração contínua, tá? Em relação à produtividade primária, elas se mantiveram em níveis relativamente altos, tá? De tal forma que aparentou, né? Eles chegaram a essa conclusão, que tudo levou a crer que a produtividade primária aquática não foi afetada pela cobertura, porque assim, eles pensaram uma coisa muito simples. Se a luminosidade dentro da estufa diminuiu, é de se esperar que a produtividade aquática diminua. Será que isso não vai repercutir, né, no oxigênio fotossintético, oxigênio natural, no alimento natural? Será que isso não vai repercutir negativamente na taxa de crescimento do camarão, por ter menos oxigênio? Menos oxigênio não, porque tinha os aeradores, aeração contínua. Em relação ao crescimento, ao alimento natural, tá? Mas esse efeito negativo acabou não tendo sido observado, tá? Ó, um aparente efeito negativo da cobertura plástica ou de temperaturas elevadas na produtividade natural dessas estruturas com estufa não foi evidente. As concentrações de oxigênio se mantiveram sempre acima de 3 miligramas por litro, tá? E as concentrações de amônia relativamente baixas e sempre menores que 1,2 miligramas por litro. Então, aquela suposta, né, efeito negativo da cobertura com a estufa sobre a produtividade primária e daí sobre o crescimento do camarão não foi verificado. 7. Resultados de produção, tá? Resultados de produção. Vamos ver aqui. Os resultados de produção mostraram uma forte correlação entre a densidade do camarão e a produtividade. Temos aqui essa figura 2, tá? Muito simples, né? Na escala horizontal, a densidade de camarão, né? Trabalharam aí com densidades baixas, né? De 20 a 40 camarões por metro quadrado, e um outro grupo de viveiros, todos aqui, nesse caso aqui da figura, todos viveiros com estufa, certo? E um segundo grupo de viveiros com densidades maiores, em torno de 80. Como a sobrevivência foi boa em ambos os casos, tá? Como a sobrevivência foi boa em ambos os casos, e as taxas de crescimento equivalentes, tá? Mesmo nessa densidade maior, claro, se tinha nessas condições, se tinha mais camarão por metro quadrado, a produtividade foi maior, né? Ali em torno de 5.000, chegando a quase 6.000 quilos de camarão por hectare, enquanto que no primeiro grupo de viveiros variou aí de 1.000 a 3.000 quilos de camarão por hectare. Isso é uma excelente notícia, mostrando dizer que essa tecnologia de cobertura com estufas permite não só você criar camarão de forma rentável, viável economicamente, tá? Mas se você trabalhar num sistema mais intensivo, né? Você consegue manter bons resultados, mesmo eles trabalharam tanto com a fase berçário como com a fase de crescimento, o ciclo completo do camarão, desde PL até a despesca, tá? As densidades tocadas na fase de berçário variaram de 16 a 275 pós-lava por metro quadrado, produções de 748 a 5.255 quilos por hectare. Na fase de crescimento, né, que durou de 8 a 10 semanas após a transferência, né, dos animais do berçário, produções de 1.113 quilos a quase
6.000 quilos de camarão por hectare, e as densidades de estocagem variando de 25 a 84 camarões por metro quadrado, como a gente viu. Tá? As sobrevivências finais em ambas as fases foram independentes da densidade, querendo dizer com isso que as sobrevivências foram altas, acima de em torno de 70%, tá? E a taxa de crescimento do camarão ficou em 0,8 gramas por semana, certo? Vamos para as conclusões do trabalho. Vamos ver aqui. A importância da produção do camarão em estufas foi evidenciada quando camarões criados em viveiros abertos, em fazendas próximas, tá? Vizinhas do local do teste, essa produção desses viveiros abertos foram afetadas por mortalidades causadas pelo vírus da mancha branca, tá? Em diferentes níveis de intensidade, ou seja, em algumas fazendas bateu mais leve, outras bateu mais forte, outras perderam tudo, tá? Enquanto que a produção nesses viveiros cobertos com estufas não foram afetadas. Isso é provavelmente a informação mais importante do trabalho, certo? Fazendas vizinhas, uma com teste, né? Naquela época lá, as primeiras que receberam as estufas, e a fazenda vizinha, cultivo convencional. Toda a área ali já tinha sofrido com episódios de mortandades fortes pela mancha branca, tá? Perdas massivas de mancha branca. Aí na época do teste, o que aconteceu? O pessoal das fazendas persistia, né? Continuava trabalhando de modo convencional, né? Continuavam tendo problemas, voltaram a ter problemas com mortalidades pela mancha branca, enquanto que os viveiros cobertos não, tá? As sobrevivências foram bastante satisfatórias, próximas de 70%. As estruturas dessas estufas mantiveram a temperatura da água de 3 a 5 graus acima da temperatura da água dos viveiros abertos, tá? A temperatura da água nos viveiros dentro das estufas atingiram 29 a 32 graus Celsius durante os meses mais frios do ano lá no Equador, julho a novembro, tá? O que pode ainda trazer um risco de infestações pelo vírus da mancha branca. Ou seja, da forma como eles trabalharam naquela época, ainda não estava totalmente adequado, como a gente vinha tá discutindo, né? Eles tiveram bons resultados, mas poderia ter sido diferente, porque naqueles meses em que a temperatura baixou de 31, os animais ficaram mais suscetíveis ao vírus da mancha branca. Embora apenas 60 a 70% da luz visível tenha passado através do filme plástico, né? Ou seja, uma redução aí de 30 a 40% na luminosidade interna da estufa em relação ao ambiente externo, isso não afetou a produtividade primária. Tá? É algo notável isso daí. Né? Seria esperado que nesse nível aí de redução de visibilidade afetasse, mas eles não observaram. Tá? Os níveis de produção foram dependentes da densidade, o que é uma excelente notícia, né? Eles conseguiram trabalhar com até 80 camarões por metro quadrado numa área infestada pelo vírus, né? E conseguiram bons resultados, quase, né? O melhor resultado, quase 6.000 quilos de camarão por hectare, certo? Pessoal, esse trabalho ele se encerra aqui. Eu vou fazer agora minhas considerações finais. É uma tecnologia, essa tecnologia da cobertura dos viveiros com as estufas agrícolas, ela veio para ficar, tá? Ela foi incorporada à rotina produtiva das fazendas, tá? Tem aí um investimento, né? Razoável, considerável a ser feito, pensando que nós temos aí grandes espelhos d'água, né? Grandes viveiros, fazendas podem ter muitos hectares. Imagina cobrir tudo isso com estufa, quanto é que não vai sair de investimento? É claro que o pessoal vai fazendo aos poucos, né? Vai
à medida que vai se capitalizando, vai construindo as estufas, tá? Só que para áreas que já são afetadas pelo vírus, que aqui no caso do Nordeste, todas as áreas produtoras já foram afetadas, o vírus está presente nessas áreas, talvez seja uma das únicas formas de você conseguir conviver com o vírus, né? Não vai conseguir eliminar o vírus, ele ainda vai estar lá, só que nessa água mais aquecida, nessa situação de hipertermia, né? A temperatura nunca caindo abaixo de 32 graus Celsius, a temperatura da água, esse vírus não consegue infestar o camarão, porque o camarão vai ter as suas defesas imunológicas, elas vão estar mais ativas, mais operantes, né? Mais reforçadas, tá? Então, tem a questão aí do investimento, que é alto, certo? Tem a questão de se trabalhar, buscar trabalhar com filmes, coberturas de polímeros específicos para o camarão, tá? Como eles chamaram aqui a atenção, não são os mesmos materiais usados em casa de vegetação, tá? Você tem que buscar empresas que comercializem produtos que tenham características próprias, né? Para a cassinicultura marinha. Agora, um ponto não falado pelos pesquisadores é em relação ao ambiente de trabalho dentro de uma estufa dessa. Porque pensem só, pessoal, naquela figura, né, nós vimos ali uma temperatura de máximo se aproximando de 34 graus Celsius, na figura 1, certo? Temperatura da água, da água. Imagina aí como não estava a temperatura do ar dentro dessa estufa. 40 graus ou mais, não é verdade? Então, para o pessoal que trabalha lá, é bem difícil, né? Muito calor, muito quente. Isso nos leva a pensar que essas estufas elas pedem sistemas automatizados, por exemplo, de arraçoamento, alimentadores automáticos, né? Que operem em condições tão desgastantes, né? Para o homem, né? Para o ser humano como essa, tá? Bom para o camarão, né? Que está lá dentro d'água, mas a pessoa que está do lado de fora, dentro da estufa, certo? Então a gente tem que pensar nisso também, claro, né? Porque afinal de contas, um dos pontos fortes da carcinicultura, né? É que ao ser realizada prioritariamente em países em desenvolvimento, como no Brasil, Tailândia, Malásia, Indonésia, etc., Vietnã, né? Esse aspecto social, né, do emprego, né, de gerar emprego é muito importante, tá? Então vamos pensar, claro, na saúde, né, nas condições de trabalho, na qualidade de trabalho desses colaboradores que estão ali conosco, né, estão na fazenda, dentro dessas estufas que realmente o nome já diz, é uma estufa, né? A estufa é para ficar quente e vai estar bastante quente, né? Principalmente nesse nosso calor aqui do semiárido, isso aí não deve ser brincadeira. Pessoal, era isso, eu vou encerrando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, é bastante interessante, né? Um artigo, diria até histórico, né? De 2004, e hoje em dia isso já é uma realidade, a cobertura desses viveiros com estufa, a importância, né? É conhecida a importância disso na atividade. Eu desejo a todos muita saúde, paz. Até a próxima. Um abraço.